Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. Olá, muito boa noite. A semana está começando e nós estamos aqui com você, como fazemos diariamente para todo o estado do Rio Grande do Sul, com o nosso Atualidades Pampa. As notícias que marcaram o final de semana, as notícias deste início de semana e tantos outros assuntos que nós tratamos aqui nesta bancada, sempre com bom humor, às vezes um pouquinho de mau humor, mas isso é normal, né? Isso é normal. Falando que isso é normal, uma coisa que não é normal, mas vai acontecer. Portugal está confirmando a extradição do pagador de propinas a Duque, Zelada e Cerveró. Ele está voltando, vai voltar para o Brasil. Ele que tinha fugido, né? Está fugido ele. Então vamos ver se realmente ele volta ao Brasil, o seu Raul Schmidt, que ele volte ao Brasil. O presidente Temer diz que vai vetar a possível transferência de controle da Embraer para a Boeing. E quando ele diz que vai fazer uma coisa, eu tenho medo. Ele está nos preparando para depois dizer fazer o contrário. Não deu, que não sei o quê. Agora fiquei com medo de perder a Embraer para a Boeing. E um assunto também que hoje é o Dia Nacional da Visibilidade Trans. E o Ministério Público Eleitoral escolheu justamente esse dia para anunciar, para encaminhar o parecer favorável para que homens e mulheres transgêneros sejam candidatos, sejam registrados na cota dos partidos pelo gênero que escolheram. Ou seja, é Dia Nacional da Visibilidade e eles vão ter esta possibilidade de usar o nome social durante as campanhas e durante a eleição. Gustavo Vitorino falou que esse final de semana foi o final de semana dos vídeos e fez citação a 2 vídeos. Um eu não vi, não sei, não ouvi nada. Então, que vídeo você está se referindo? Bom, o primeiro deles que repercutiu hoje bastante no Brasil inteiro, a dona Cristiane Brasil, que fez um vídeo tentando explicar as ações trabalhistas, dizendo que não devia nada, enfim, eu não quero entrar no mérito. Qualquer pessoa pode ter um processo trabalhista. Sim, é verdade. O processo trabalhista hoje em dia só precisa que você tenha má fé ou tenha má conduta. A má fé de quem entra na justiça contra você por sua má conduta, ou apenas a má fé de quem entra na justiça para você sem a necessária má conduta. Mas é sempre má fé? Não, é isso que eu estou dizendo. Pode Às vezes ser, é a má pode fé. ser, Por isso que eu disse. Você pode ter a má fé de quem. Ela não entendeu. Não, eu não peguei. Vamos voltar. Ela clareou o cabelo. E se eu não peguei, talvez outras muita pessoas gente. também Quando um não entende, muita gente não entende. Vamos lá, vou repetir. É preciso, não é necessariamente precisa a combinação da má fé com a má conduta. Basta que quem ingresse na justiça tenha má fé, sem que necessariamente você tenha a má conduta. Mas, muitas vezes, não é necessária a má fé, é necessária apenas a má conduta. A má conduta. Que daí faltou essa parte final. Senão parece que é sempre má fé quem entra na justiça. Não deixou molhar o bico, né? Tudo bem. Mas o videozinho é legal, né? O que diz o vídeo? A moça tá num barquinho com 4 lancha, rapazes sem camisa. fazendo churrasco. Todo mundo eu não sei se estava fazendo churrasco, eu não vi o churrasco. Eu vi a fumacinha atrás. Aquilo podia ser um motor Também tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Como é que faz churrasco dentro de uma lancha? Mas tem churrasqueirinha. Eu sou pobre, essas coisas eu não conheço. Não, mas eu já vi em filme, filho. Não, Assisto muito filme. Os meus barcos, nenhum deles tem churrasqueira. Então é o seguinte, gente, o vídeo pegou mal, ficou mal. Porque eu acho que o assunto a ser tratado não combinava com o cenário. Claro. Você está dentro de uma lancha. Nós estamos falando da posse de um ministro. Pô, e ela vem se justificar por um vídeo dentro de uma lancha com... não dá para ver os trajes que ela tá, mas aparentemente são trajes de banho. Não, mas eu acho que, sabe, Magda, ao lado de 4 homens de dorso nu, coisa e tal, né? E todo mundo com umas caras meio assim, estranhas. Aí o homem que estava gravando o vídeo, ele apresenta, né, ela como, olha, aqui está a ministra que vai falar para você. Então um negócio meio... Achei que ficou completamente desfocado, ficou fora da realidade, fora daquilo que... Marne, a expressão que a gente usa reiteradamente aqui, a liturgia do cargo.
Não pode. Uma desembargadora, uma juíza de direito, não estão proibidas de usar biquíni, não estão proibidas de fazer topless, não estão proibidas de nada disso, desde que num ambiente privado e respeitando a liturgia do cargo. Eu concordo. Então, eu acho que a minha opinião, a dona Cristiane Brasil, com esse vídeo, enterrou o ministério dela. Porque, ministra do Trabalho... é muita desfaçatez levar adiante isso, né? Com coisas que eu acho, assim, até mais importantes, mais significativas, ela não foi. Mas eu acho que não seria muita desfaçatez. Ela vai perder completamente a autoridade, inclusive moral, para assumir o Ministério do Trabalho. Então, sabe? Já não tinha. A gente só pode perder aquilo que a gente tem. Já não tinha. É que ela não precisava se expor daquela forma, né? Foi exagero. Grava em casa com uma roupa. Olha, gente, queria deixar um recado para vocês. Papapá. Teria problema. Mas a forma como foi feita a coisa desfocou. E a outra foi do Ciro Gomes, que rodou. O candidato O candidato. O candidato da Jéssica. Recomendo você assistir o vídeo. É um vídeo constrangedor, com palavras fortes. Ele ameaça pessoas na rua, inclusive uma mulher. Uma menina, uma moça, eu não sei, ela era baixinha assim, não dá para ver se ela era uma menina ou se era uma mulher, mas ameaça, chama disso, de fascistas, de não sei o quê, e vai para a rua e quer sair no forço pessoal. Eu assisti o vídeo, Vitória. Eu acho que o que se desprendeu dali é o seguinte: ele estava defendendo o Lula e protestaram em frente ao condomínio dele. E ele não gostou e saiu, queria largar no braço com todo mundo. É que pensa, né? A pessoa era madrugada. Aquele vídeo foi gravado à noite. A pessoa está em sua residência e outras vão lá incomodar. Então, é complicado. Então quer dizer que não se pode incomodar a esquerda com barulho e com manifestação? Não, independente de que partido seja de esquerda, seja de direita. Não. O cara está na casa dele, né? Não, mas eu achei sacanagem. Não, peraí, eu estou colocando o realismo. Ele é do PDT, um partido hoje de esquerda. Aliás, eu quero depois, quando eu tiver espaço, porque não me deixam falar nesse programa, imagina, se não começa. O Marne me interrompe. Aliás, o Guilherme, eu passei para a Magda aquele teu negócio, viu? É verdade. Passei para a Magda aquele teu negócio. Mandou por e-mail aqui? Mandei por e-mail. Mas além disso, Vitorino, se a gente for levar em consideração todos os vídeos, as aparições dos possíveis candidatos à presidência que tem na internet, aí é complicado, né? Eu me baseio na conduta dele política. Agora eu levei fé que ele é o candidato da Jéssica. Eu nunca vi a Jéssica tão enfática para defender alguém. Você está defendendo um coronel nordestino? Deixa ela não se mete com teus candidatos. Eu sou gaúcha, muita gente não gosta dos gaúchos também. Não tem problema nenhum. O Chicão não gosta, o Chicão diz que a gente é ruim. Tá, mas então nós interrompemos a Mas Jéssica. Então, continua falando, é que aí o Vitorino estava falando, mas é que eu acho que não dá para levar em consideração esse tipo de vídeo. Se a gente for olhar na internet, os vídeos do Bolsonaro são horríveis, as declarações dele são horríveis, a gente já falou de muitas frases que ele citou e que as pessoas julgam muito mas por ele. Mas o que tu acha dele defender, Jéssica? Mas e essa parte que ele defende o Lula escancarado? Não, isso aí eu não concordo. Pois é, mas é que é aquela coisa, interesse político, né? Tá, mas outra coisa, você já viu o Bolsonaro partir para cima de alguém? Você já viu? O Bolsonaro já foi vaiado, já foi xingado, já foi ofendido. E eu nunca vi o Bolsonaro partir para cima de ninguém. O sujeito saiu na rua e queria bater em meia dúzia de... E se via que eram garotos, né? Eram fedelhos. Estavam protestando não tinha lá. Só garotos, não, é tudo pequenininho, né? Sabe, eu acho que... É tudo pequenininho, Gustavo Vitorino. Eu não estou entendendo. Eu sou uma pequenininha. Mas a cadeira está indo. Não, levanta essa cadeira. Eu acho que tu já faz tipo. Agora, eu vou puxar para cá o programa e tu levanta que a Carla sabe consertar. Tá bom. A Carla sabe. Eu vou dizer a bancada está em desnível. Eu vou marcar minha cadeira. Eu já marquei todas. Mas está aberta a câmera ainda. Não dá para ver. Fecha, por favor, não em mim. Não, venham para cá. Pra lá, Gustavo Vitorino. Que história é essa dos baixinhos, dos pequeninos? Não, é porque o Ciro Gomes é alto, assim. Eu acho que ele é da altura do Chicão, coisa e tal. É um cara alto. Mais alto, mais refinado, mais bonito. E ele queria, não sei o quê, que eu vou, vocês são isso, queria que eu dou, que eu quebro e ameaçou as pessoas. Ora, o sujeito quer ser presidente, tem uma conduta como essa. O Bolsonaro é reacionário, o Bolsonaro é esse, o Bolsonaro... Não
nunca vi o Bolsonaro partir para cima de ninguém. Mas já ofendeu a Maria do Rosário. Ofendeu a Maria do Rosário? A Maria do Rosário ofendeu também ele. É um tipo de violência. Não, peraí. Violência verbal. Não, peraí. Você não vai entrar no discurso da tecla aquela, né? Não. Mas aqui, também é um tipo de violência. Se a gente for levar em consideração tudo. Não, mas peraí. Ela atacou o Bolsonaro. O Bolsonaro reagiu. Ela chamou ele de estuprador. Aí ele reagiu e xingou ela. Um xingamento. Que aí o tribunal lá, que não tinha nada o que fazer, uma juíza lá, resolveu condenar o Bolsonaro. Então, assim, tá liberado. Qualquer mulher que pode xingar homem, pode xingar à vontade. Claro. Se você reagir, você vai ser condenado pela justiça. Eu não estou defendendo o posicionamento do Ciro Gomes. Não defendo violência, não defendo ele ter ameaçado as pessoas. Ele fez, não sei por que motivos, né? Deve ter os motivos dele. Só acho que as pessoas têm que respeitar um pouquinho a minha opção, né? Não tem nada a ver. A gente respeita, mas esse programa é da gente fazer os contrapontos, né? Claro. Mas eu não gosto disso. Até porque na hora da urna... Eu falei primeiro. Até porque na hora da urna... Cadê a máquina da verdade? Na hora da urna é tu que vai votar, né? Nós não temos nada a ver com isso. Mas eu recebi muitas mensagens das pessoas. Jéssica, rever. As pessoas me mandam reportagem, me mandam vídeo. Mandaram pra mim mensagem. Mostra pra Jéssica. Hashtag campanha Jéssica, não vota no Ciro. Jéssica, Ciro Gomes Barcelos. O que tu estás rindo? Nós estamos aqui falando, o Mário não para de rir. O Mário não para de rir. O cabelo dele está todo revolto, parece o meu. Fala, querido. A língua portuguesa tem uma palavrinha chamada demofilia. O que significa demofilia? Significa o sentimento amoroso pelo povo. Demofilia, uma palavra nova. E eu quero dizer para vocês que eu não vejo nenhum sentimento do povo. Esse senhor, esse Ciro Gomes, conhecido por ser espalhafatoso, conhecido pelo seu temperamento agressivo, com seus discursos totalmente desfocados na realidade brasileira. Ele muda de discurso todo dia e diz aquilo que convém naquele instante para ele. Criticou o Lula, agora defende o Lula, depois volta a criticar o Lula e etc. Eu considero ele um peralvilho. Ou seja, o cidadão que se veste ridiculamente, como aquele presidente dos Estados Unidos. Uma mistura de pera com... deve ser mais ou menos isso aí. Não. Com porvilho. Eu quero saber qual é o sentimento. Quem é que está falando em um projeto para o povo desse país? Quem é que está falando em conseguir solucionar alguma coisa aqui no nosso país? Qual é desses candidatos? Pelo amor de Deus, qual é desses candidatos que estão todos aí pululando, né? Tentando aparecer? Um está contratando o marqueteiro, a empresa que fez o marketing do presidente Emmanuel Macron da França. Deve estar com muito dinheiro o pessoal para contratar uma agência de publicidade francesa. E olha que está proibido dinheiros e coisas. Como será isso? Ele está contratando, deve ser meio baratinho. Então, eu só quero dizer para vocês que a todo instante, todos os dias, nesse processo cansativo que nós temos de passar tudo isso, nessa forma repetitiva, que todos falam de uma forma e todos eles têm a fórmula milagrosa, né? O elixir da juventude, digamos assim. Só que nenhum deles mostrou um caminho real, concreto e pacífico, hein? Para a gente chegar a um denominador comum, ou seja, reerguer esse país do caos. O cidadão disse para mim que tá aparecendo a luz do fim do túnel. Eu retruquei dizendo, estou procurando o túnel até agora, porque eu não acho nem o túnel, quanto mais a luz no final do túnel, dona Magda. Eu quero agradecer o Luiz Coronel, que me deu um belíssimo CD aqui, Leontina das Dores. Ele me disse que... espetacular, o trabalho espetacular. Fafá de Belém. Obrigado ao Luiz Coronel. Me deu um presente, Coronel. Obrigado, Coronel. Como tu ganha presente? Eu tenho uma inveja. Eu tenho inveja da tua memória. Né? Eu tenho inveja que só tu ganha presente. Dos amigos dele. Eu tenho inveja dos teus amigos. Eu tenho inveja da franja. O senhor pode comprar uma peruca. Pega rapaz. O senhor seria um perucoso, tipo o Ike Batista. Quando disse que o Ike Batista aqui era perucoso, o senhor disse que não. Não, ele podia deixar crescer assim a parte de trás, dar uma penteada pra frente. Um rabo de cavalo ao contrário. Olha aqui, Jéssica, a nossa telespectadora Débora Santos de Novo Hamburgo diz assim: Jéssica, as pessoas têm direito de protestar, sim, em frente à casa desses senhores. São figuras públicas e badernam a vida de milhares de brasileiros com seus roubos e falcatruas. Deixamos
pais de família acuados com seus desmandos. E como bem falou o Vitorino, os demais pré-candidatos não partiram para a agressão gratuita. Hoje não votaria no Bolsonaro, mas este não ataca sem ser atacado. E Maria do Rosário, me poupe. Abraços, Débora Santos. Mas é aquela coisa, né? Uma ação gera uma reação. A gente fala o que quer e ouve o que não quer. A Maria do Rosário falou e ouviu. Ele se exaltou. Maria do Rosário falou e ouviu. Aliás, a gente está falando em propostas. Mas quem não erra, né? O Marley falou em propostas, eu vou dizer uma coisa para vocês. Até agora, a única pessoa que, incitado, apresentou propostas e ideias foi o Bolsonaro, sabia? Ele disse, o meu nome da economia vai ser o fulano, que é um professor. Sim, mas aí as pessoas perguntam sobre economia, ele disse, eu vou ter alguém responsável. Não consegue falar? Ela disse, mas o Vitorino tá bravo. O Guilherme faz outro daquele assim, faz assim, Vitorino não me deixa falar e põe a foto da Carla. Boa, Guilherme. O Vitorino não deixa o telespectador falar, hein, Vitorino? Porque eu ia não, agora tá arrumando confusão pra mim. Aí o buraco já vai embaixo. Fofoqueira, tá sendo fofoqueira. Tá me intrigando. Jéssica, essa tua declaração de Ciro Gomes, aqui os nossos telespectadores realmente ficam... Eu sabia. Tem que causar, tem que causar. Tá causando. A Ângela disse, não, Jéssica, por favor, o Ulisses de Canoas da mesma forma. A Clarice Denoia, Jéssica, acorda! Tô bem acordada. E aí a Enara fala o seguinte, oi, a Jéssica também fala em renovação de políticos e vai votar no cabra Ciro Gomes. Respeito, mas acho incoerente. Enara, Porto Alegre. Como é o nome dela? Enara. Então, foi o que eu disse num outro programa. Se nós tivermos os candidatos que estão se apresentando, né, para possível candidatura... Essa é a minha opção. Agora, se vier, né, o Messias, sei lá, alguém muito... Mas o Messias já tem o Bolsonaro. Não, fora esse. Né? Jéssica, tu vai ser campeã de bilheteria hoje. Esses dias vi a Jéssica falando que votaria no Ciro Gomes. Se ela não sabe, ele é coligado com o Partido Comunista Chinês. Mas se ela sabe disso e vota nele mesmo, não sei por que ela critica o Lula, o maior socialista comunista do Brasil. Pois então, eu recebi uma mensagem do meu primo aqui, eu achei que ele fosse me xingar, mas ele disse, não, primo, eu também voto no Ciro. Ótimo. Eu acho que vão ser os 2 votos do Ciro no Rio Grande do Sul. Não. Presta atenção. Conheço muita gente que vai votar nele, tá bom? Carlos Pauleto, boa noite, Magda, e aos coxinhas da bancada. Tem esse mala que manda mensagem todo dia. Segue o espetáculo. É o nosso telespectador assíduo, não interessa. Eu já mandei para ele para pedir. Não, mas ele manda para atualidades, a opinião é justo. Pô, ele fica mandando pro meu pessoal, enchendo o saco. Claro, não seja todo assim. dia. Segue o espetacular potencial de votos do Lula, já que nós estamos falando sobre isso. E aí se explica a covardia dos juízes do TRF4. O mercado não quer Lula presidente. Lula ganha no primeiro turno, segundo pesquisa da Vox Populi, dos dias 27 a 30 de outubro de 2017. Lula tem a menor rejeição e tal, barará. Menor rejeição? Onde é que é essa? O que é isso? Não façam assim. Lula sai do governo em 2018 com 87% de aprovação. Ibope dias 4 e 7 de dezembro. E assim ele vai falando sobre isso. Vai falar sozinho. Porque... Chicão Tofani, e o teu final de semana? Conta tudo, não me esconde nada. No meu final de semana, eu queria primeiro que a câmera desse um take aqui no meu pulso direito aqui. Ali, ó, era aquele ali. Aqui. Isso aí. O braço tá ali e o teu rosto tá no ar. Uma ideia desse drops que eu vou dar, que é muito legal. Essa pulseira aqui, ela valeu esse fim de semana R$1.000 para entrar. Esse fim de semana me deixou muito feliz, sabe por quê, dona Maida? Porque eu fui convidado de honra, o único convidado, considerado celebridade, né, na mídia, o único da mídia. Isso é para mim que eu gosto, isso é para mim o maior elogio que pode ser. Exclusivo. Da maior festa que existe no Brasil, que se chama Carpe Vita. Carpe Vita tem, abre o Réveillon de Punta del Este, tem em Jurerê, Camboriú, em Atlântida e Xangri-Lá, teve na Marrore. A Carpe Vita reuniu, dona Magda, 4.000 pessoas, os 4.000 bonitos, ricos, boa pinta, papapá, entre homens e mulheres de todo o litoral. Uma mega festa. Deram um camarote para mim, para meus amigos, minhas amigas, o Square é aquele camarote na esquina que fica na frente do backstage, com bebida livre para todos meus amigos. Eu tomo Coca-Cola, mas eu fiquei muito legal por 2 coisas também. Fora isso, Magda, 2 coisas que me deixou muito feliz. A maioria dos caras que estavam na festa, garotão, boa pinta, mamá, tudo de óculos escuros.
Chicão, isso foi o maior legado que tu deixou para nós no teu programa. Por que tu não volta com o programa? Não, o programa da noite encerrou. Que no outro ciclo, eu sou jornalista aqui de debate e também na Rádio do Granal. Isso aí vai estar tudo no meu livro Vivendo a Noite com o Chicão Tofani, que vai ser lançado em setembro, meus 35 na televisão. Mas uma mega festa. Pegou alguém? Hã? Tu pegou alguém? Não, querido, isso não se faz, isso é petit comitê, cara. Eu nunca vou ficar sozinho numa festa, é óbvio. Agora, uma coisa que aqui vai uma dica para as mulheres, até falei para a Magda e para Carla Krieger aqui no nosso making-off, antes de entrar. 60% vou chegar das mulheres, quase todas com saias brancas, rendadas até o pé, justa no corpo e depois um top aqui. Esse foi Ou seja, elas estavam de uniforme. quase esse uniforme. Embora todo mundo era de branco, isso é uma tendência da mulher no verão. Achei legal isso aí, porque antes era um assim, shortinho. quando começa todo mundo ficar igual, aí não é fica muito ruim. chato. Mas a moda é sempre assim, né? Não é assim. Tá todo mundo, mas já 50% era de saia branca rendada e mas as barriguinha mulheres, de assim, fora. Hoje nós Acho vivemos a sem graça. geração do bumbum e da barriga. A mulher As tem que que ter uma estavam barriga diferentes deviam negativada estar como mais E chamando eu mais acho, atenção. que eu para 60 anos até que tô com uma barriga legal. Não é gorda e nem... E o Vitorino na barriga. Boa Eu não noite, posso bancada. ofender um nobre advogado, que é um homem que o Lamáquia disse que deveria ser candidatíssimo no Rio Grande do Sul a qualquer cargo, que é um grande advogado, Gustavo. Mário Barcelos, que tu estás tão pensativo? Eu estou pensando no Havaí. Estou pensando no Havaí. Aquela série Hawaii, família. 5-0. Pensando Magno no aqui. Bruno Mars, que ganhou Isso foi maravilhoso. todos os Gustavo, quero tua prêmios. opinião E ele sobre é havaiano. Estou me lembrando que a Dona Carla estará partindo para o Havaí, vai ver as dançarinas e os sarongos. Eu acho com que ela aquelas vai dançar lá, porque ela fez com tanto certeza. E realmente é um lugar, não conheço o Havaí, as Ilhas Americanas. É um etc. lugar muito caro, é difícil. E Tem que ir a Los Angeles depois para Havaí. Isso, são 12 horas de São Paulo até Los Angeles. Que eu não sei. casado com Hospedagem é cara. Caro. Não, Tudo que é ilha é caro, Havaí Tahiti é é caro. O Guilherme, Caríssimo, mas coitado eu queria ir, do não tinha Tem que grana. ser casado com o Gui, senão Ele não vai ganhou, dar. o Bruno Mas deixa Mars o Mário falar, deixa o Mário ganhou falar. seis prêmios, 6 Grammys, foi o maior vencedor dos Grammys. Esse cidadão que tem apenas 32 anos de idade merece, porque ele é hoje o maior artista do mundo. Camarada que ganha 6 prêmios de uma vez só pode ser o melhor do mundo ou está se encaminhando para ser o melhor do mundo. Eu quero dizer Ou o não? seguinte, o Gui chegou pra mim esses dias e disse assim, amor, não fala pra onde que a gente tá indo viajar, pra quê? Eu disse, mas como assim? Mas sabe, né? Daí, sim, um paciente meu chegou e disse, você tá indo pro Havaí, o doutor? Daí eu disse, isso é culpa do Chicão. E agora foi o Marne. Tô Fui falando. eu. Eu já sabia há bom tempo, fiquei quieta, mas aí depois falaram na bancada. E agora eu entro na festa também, né? E olha, Marne, falando do Bruno Mars, concordo contigo. Ele é um dos O Vitorino já fez sinal, já, artistas, só faltou me tirar um copo Mas aqui na eu cabeça. acho um dos melhores artistas. Ele canta muito bem, ele dança muito bem. Completo. Ele consegue Todas- lançar todas várias as músicas indicações que dele fazem ganham. sucesso. Eu respeito a opinião de vocês, mas eu acho ele um tampinha chatão. Ai, é tudo é tampinha. Eu acho ele um tampinha chatão. Ele tem 1,5 m, ele é Eu 10 também sou centímetros. tampinha. Ele é mais baixo que você. Não, mas Que baixo que eu mania que sou assim, ó. científica. Mania que tem Não, falado. falando sério. Ele mede não o é um- valor artístico pelo tamanho Falando dele. sério, ele não é um mau Mas artista. tem um pouco de razão. Deixa eu- Menos de deixa eu- 1,70 m é difícil impor. Ele não Ah, é um por mau favor. artista. É muito difícil. Ele Tem nada é a ver. bom Ele tem que artista. olhar a mulher pra cima. Então é por na isso que hora o do H. Vitorino não consegue ninguém. Não, o Vitorino Fala, é Vitorino, que é apurado. mais interessante que vai falar. Fala. Fala, O Vitorino. Vitorino Deixa é eu- metro quadrado. Vocês pediram a opinião do Vitorino, agora deixem ele falar. Eu sou Fala, mais alto Vitorino. deitado. Fala, Vitorino. Ele é mais alto deitado, é por metro quadrado, viu? Tá, dona Vitorino, Maria? Metro cúbico. Chicão, tô fã Magra, eu tô quieto, eles que estão Não manda cutucando. baixar tua cadeira. É só os tem um dois da mecanismo. favela. ó. A Carla é a única favelada que vai pro Havaí. Ela não é Eu favela. não vou pra Havaí. Ela é de onda HRV. Gente, é o seguinte. É tudo mentira. Olha só, em relação ao Bruno Mars, eu acho ele um grande artista. Ele dança bem, ele tem aquela coisa de música espetáculo. O show dele é maravilhoso. Bem produzido. Assisti alguns vídeos, bem produzido, aquela coisa bem americana, coisa e tal. Mas musicalmente eu acho ele chato, eu acho ele repetitivo. Os compositores dele são compositores que têm um componente muito mais dance, muito mais espetáculo, muito mais show, do que propriamente qualidade musical. Não dá para negar que os americanos têm muitos recursos, têm tecnologia, tem tudo isso. Mas exatamente por isso é que o cara, para ganhar 6 Grammys, na minha opinião, tinha que produzir algo muito mais e muito melhor.
Então, assim, eu acho ele um bom artista, acho. O sonho dele é ser o Michael Jackson, é dançar que nem o Michael Jackson, cantar que nem o Michael Jackson. Ele é um discípulo. Só que tem uma coisa, daqui 5 anos ninguém sabe quem é o Bruno Mars. Quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo para você. Quem era aqui nessa bancada quando começou o programa 3 anos atrás, não sei quem é que falou aqui. Porque... Foi você. Eu? Foi. O Pharrell Williams. É o artista, porque o melhor... Nem sei quem é. Eu também não sei quem é. O Pharrell, ele era ainda o melhor, o artista do The Voice. o artista do Pharrell Williams, maravilhoso, produtor, dança, canta, planta bananeira, blá, 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 blá. O rapaz fez rap e sumiu. Não, mas nos Estados Unidos ele ainda quer falar? Sumiu. Não é o Justin Timberlake que tu queres falar? Não, eu falo no Pharrell Williams. Também faz porque o Pharrell Williams há 3 ou 4 anos atrás também ganhou, eu acho que 4 Grammys numa mesma edição. Todo mundo, porque o Pharrell Williams, eu digo, para. Aqueles caras, aqueles guri que fica O cantor é o Frank Sinatra, meu amigo. O cantor é o Sinatra. Nada. Acabou. Ô, Marni, olha só. Depende da idade, né? Eu vou lançar para você uma proposta. Daqui a 10 anos você pega uma música do Pharrell Williams, desse tampinho aí, o Bruno Mars, o não sei o quê, põe uma música de cada um desses 10. Pede para alguém identificar quem é quem. Eu não sei. Você ouve Beatles, você sabe que é Beatles. Você ouve Frank Sinatra, sabe que é Frank Sinatra. Bee Gees. Você ouve... Tem mais. E não precisa nem ser a voz, a personalidade. Você ouve a guitarra de Carlos Santana, você sabe que é Carlos Santana cantando. Ele não canta nada. Mas você ouve a guitarra dele, sabe que é dele. Você ouve a guitarra de Eric Clapton, sabe que é Eric Clapton. Você ouve Mark Knopfler, você sabe que é Mark Knopfler. O seu amigo Elton John. Eu quero personalidade na música. O Elton John. A música, sim, o Elton John nem se fala. Então, assim, eu quero personalidade na música. Eu quero que você ouça e diga, esse é o fulano. Não, diferente não. Eu quero que você ouça o cara e diga, esse é o fulano. Não, algo diferente, porque hoje em dia os músicos que tá tudo igual, são tudo muito cópias igual. de outros músicos. Coisa de estúdio, muito sintetizador, aí dança, planta bananeira, faz. Então, como show, como espetáculo é maravilhoso. Mas se o Grêmio quer premiar música. Mas depois do Vitorino dizer que a Celine Dion é péssima cantora, pelo amor de Deus, Celine Dion. Ele é uma celebridade em análises musicais. Ele escreve. Ele é um cara que fica o fim de semana todo grudado. Ele tá aqui, ó. Eu fui na casa dele, não me ofereceu nada lá. Nem churrasco de coxinha? Não, nem água. Aqui eu tenho um telespectador dizendo que o Tony ficava olhando a menina que eu tava. Ganhou também o Grammy. Tony Bennett ganhou também o Grammy. Nosso telespectador. Sim, em outras categorias, né? Em outras categorias. O Tony Bennett o que me chamou a atenção foi o Bruno Mars. Todas as categorias para as quais ele foi indicado, ele ganhou, né? Ele ganhou. Porque tem aquele negócio, um disco que faz sucesso. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Despacito fez muito mais sucesso que a música do... E todo mundo achou que Despacito ia ganhar e os americanos foram americanos, né? Porque Despacito, a música latina, de um latino, e o Despacito... Para mim, a música do ano 2017 foi Despacito. Seu tempo esgotou, candidato. Obrigada. Boa noite, bancada. Parabéns, Jéssica. Gostei da tua postura. Carla só falou das críticas a Jéssica, os elogios não tá aí. Olha que agora Olivia Reis, exatamente, tem gente que vai votar no Ciro Gomes. E Carla é com K, não com C. Obrigada. E a Carla é ela, não sou eu. Oi, Carla, por favor, dê os parabéns à Jéssica por seu posicionamento a respeito do seu candidato Ciro Gomes. Obrigada. Pelo menos ela teve coragem de se comprometer com o que acha certo. O Ciro acaba de ganhar o meu voto também. Olha só. Se eu ler pra ti o currículo dele, aí sim tu vai ver que ele é o teu candidato. Eu quero dizer que a Jéssica tá formando opinião, hein? Ô, Guilherme, por favor, quem diria, né? Manda um e-mail para a Magda, ali, atualidades@pampa.com.br, porque ela vai ter a oportunidade de me defender, tá? Manda aqueles dois, o da Magda, e manda esse último que você fez aqui. Não, porque eu não consigo passar... O Guilherme Brits é um criador de arte maravilhoso. Nosso telespectador, ele é divertido. Olá, Magda. Ele me mandou uma foto aqui também da Lua. Ó. Parece a superfície lunar, mas é só as ruas de Porto Alegre cheias de crateras. Porque ele não está errado, não, né? Tá, mas eu quero saber, agora vamos para as notícias, senão nós vamos ficar só nas bijuterias. Temer diz que vetará a possível transferência de controle da Embraer para a Boeing. O que tu acha dessa colocação, dessa notícia dele? Até porque a Embraer tem uma simbologia
enorme para nós, tipo Petrobras, né? Mais ou menos como a Petrobras. Bom, eu acho que pela primeira vez eu tenho que concordar com o presidente Temer. Você não pode transferir ou dar... Não, tu acredita que ele vai fazer isso? Que eu tô que ele não vai deixar a transferir. Claro que não, ele não pode. Como é que ele vai transferir uma empresa do porte da Embraer, uma empresa mundialmente famosa pela qualidade dos seus aviões, pela sua tecnologia, depois de fazer esse contrato, inclusive, com a Saab sueca, para produzir os Gripen, os aviões Gripen no Brasil, o jato de defesa, do país de ataque de defesa, eu acredito que ele tem absoluta razão. Agora, não sei se não vai mudar de opinião, né? Você sabe que essas pessoas mudam demais de opinião. Com os interesses. Sim, os seus interesses. Aquilo que eu falava da demofilia, né? O amor pelo povo. Será que o amor pelo povo? O povo aí representa a Embraer. Será que isso aí vai permanecer? Não se sabe o que vai acontecer, porque essa altura dos acontecimentos, sinceramente, confesso a vocês que eu desconfio de todos esses políticos aí, com raríssimas exceções. Tu tem alguma coisa para falar sobre isso, Gustavo Vitorino? Posso passar para... Não, é porque o que acontece? Tem implicações internacionais. Esse contrato com a Saab sueca envolve a proteção do segredo. O Brasil, quando comprou esses caças, inclusive o valor desses caças está sendo motivo de apreciação pelo Ministério Público Federal, pelo Tribunal de Contas da União, enfim. Mas o Brasil, quando fechou esse contrato, ele fechou com esses caças, Marne, não que eles fossem os melhores caças, claro que não. Gripen, mas é porque nós teríamos repasse de tecnologia à Embraer, porque a Embraer está desenvolvendo um caça brasileiro, inclusive bombardeiro. A Embraer está desenvolvendo com tecnologia junto com os italianos. Com tecnologia nacional ou repassada ao Brasil. Se a Embraer firmar parceria irrestrita com a Boeing, a Saab terá todos os segredos, os projetos dela entregues na mão da Boeing, que é a maior concorrente dela no mercado internacional de jato, porque a Boeing que produz grande parte da série F, os Phantom americanos. Então, sabe, vai criar um incidente internacional. Eu acho que o Michel Temer tem razão. Não pode, essa parceria não dá. Troca tecnologia, tudo bem, mas compra de uma empresa pela outra, e a Boeing quer comprar a Embraer. Sim. Essa é a realidade. Até porque está barato. O projeto é esse. Até porque está barato. Está de graça. Bom, eu estou tentando achar o e-mail de um telespectador ou uma telespectadora que pede a nossa opinião sobre a entrevista que o presidente Temer deu ontem ao Silvio Santos. Vocês viram isso? O que é isso? Ele disse que o Lula tem... Você não pode considerar o Lula como enterrado. Exatamente. Né? Mas ninguém disse isso. Na verdade, quem disse isso foi, digamos assim... Eu acho que ele quer que o povo conheça a reforma da Previdência, e por isso ele vai, né, nesses programas de apelo mais popular. Exatamente. Mas o ministro Marum falou para mim na Rádio Pampa, que ele disse o seguinte: esse projeto agora, Carla, é completamente diferente daquele primeiro que foi apresentado. Mas mesmo assim, tu disseste mesmo que assim, já eu mantenho restrições. Mantenho restrições. Algumas coisas eu sou favorável. Por exemplo, a aposentadoria de 65 anos. Sou favorável, eu acho justo. Todos os países de primeiro mundo hoje têm a aposentadoria com a idade mais avançada. Algumas categorias profissionais ficando de fora, por exemplo, policiais, professores... Temos que ver ainda, né? E a justiça, ela entra ou não entra? Aí que tá. Porque uma coisa é você... Tem que ser para todo mundo. A grande gritaria hoje são das corporações do serviço público. Essa é a grande gritaria, porque vai limitar no teto INSS as aposentadorias. E tem gente que quer se aposentar com 20, 25, 30 mil. Não tem a nossa gloriosa ministra lá que acha que 31.800 é pouco? A Luiz Linda. Eu queria até introduzir o assunto que também ficou bem polêmico, que é o do Bretas, do juiz... Marcelo Piolho, exatamente. Deixa eu só, para fechar, a única coisa que eu sou contra, uma das coisas que eu sou contra, talvez seja a mais forte, é a volta, na minha opinião, do fator previdenciário.
porque o governo criou aquele cálculo progressivo a partir dos 65 anos, você tem que calcular quantos anos você contribuiu dos últimos 5 anos e faz... Esse é que eu sou contra, porque esse é ainda mais devastador do que aquele que já existia e muito pior da fórmula que é hoje, 85-95. Então, contra esse cálculo, eu sou radicalmente contra. Se mudarem esse cálculo, aí só precisa me cantar um pouquinho para me convencer. O jornal Folha de São Paulo, deixa eu só concluir desculpa, isso, por favor, Chicão, colocou na sua matéria que o juiz Marcelo Bretas, aquele juiz da Lava Jato, super conhecido, né, que hoje trata dos casos do Sérgio Cabral, e que entre outros outros. a gente chama de herói, né? Exatamente. Ele foi questionado pela Ouvidoria da Justiça, por quê? Porque a gente fala já bastante sobre o auxílio moradia, as pessoas ficam indignadas com o auxílio moradia. O auxílio moradia vai ser votado no STF, está para entrar na pauta do STF agora em março. Vale lembrar que o Luiz Fux, o ministro Luiz Fux, deu uma liminar concedendo o auxílio moradia, mas ele permaneceu com a regra do CNJ de que, se o juiz é casado com uma juíza e os dois recebem auxílio moradia, não poderiam os dois receber auxílio moradia, apenas um. Então, para os casais, apenas um auxílio moradia. Apesar dessa regra, ele entrou na justiça e foi descoberto que ele já vem recebendo o auxílio moradia, ele que também é casado com uma juíza. E aí ele colocou no Twitter que, ele também gosta, quando ele se sente injustiçado, ele recorre à justiça para ter o seu direito, que ele acha de direito, ele e a mulher receber o auxílio moradia. Daí vem muito da história assim, ele que está sendo, né, um dos defensores da história do anticorrupção, que parece que é um dos salvadores da pátria, agora também pede auxílio moradia, mesmo com sua mulher recebendo auxílio moradia, e mesmo depois de uma decisão do CNJ e também do STF, porque o próprio ministro Luiz Fux já tinha determinado que pode receber o auxílio moradia, mas se tiver casado com a pessoa que também recebe auxílio moradia, não pode receber. No entanto, ele e alguns colegas já vêm recebendo também essa parcela de auxílio moradia. E agora? Eu fiquei muito decepcionada com ele. Pois é. Sabe? Porque eu tinha, assim, algo do tipo... uma pessoa que tá defendendo, tá tentando fazer justiça com todas essas atrocidades e barbaridades que acontecem com o Brasil e, consequentemente, agora que quando toca no bolso da pessoa, daí fica muito difícil. Sempre é assim. É sempre assim. É sempre assim. Quando toca a parte mais sensível da pessoa, não é? Isso que eles recebem, tanto ele como a mulher, limpo, né? R$28 mil sem os penduricalhos, né, de um e de outro, já é um belo salário. R$28 mil, não é para qualquer um hoje receber R$28 mil. Se a gente vai ver a média que é maior salarial é no Poder Judiciário. Poder Judiciário e Ministério Público. Não é no Executivo, não é no Legislativo, é no Poder Judiciário. Então, estava na hora, não sei se o Marne pensa assim, também das pessoas abrirem mão um pouquinho, porque sabe que o nosso país está quebrado. Se a pessoa já recebe R$28 mil e um professor recebe 3, alguns não recebem 3 mil. Nem recebe. Né? E outra coisa, aí vai ganhar auxílio moradia junto com a mulher morando no seu próprio apartamento, daí fica... Os deputados também não deveriam ter auxílio moradia. Auxílio moradia, estou deslocado da minha cidade, tenho que pagar um aluguel, aí eu recebo auxílio moradia. Os deputados também não deveriam ter auxílio moradia. Por exemplo, o caso do senhor Bolsonaro, que tinha um apartamento em Brasília, pequeno, que ele falou 70 metros quadrados, e tinha um apartamento à disposição. E recebia o auxílio moradia no apartamento que ele estava sem ocupar o outro apartamento. Ele disse que vai querer isso aí. Então, eu acho que tem que ser funcional. Isso, a coisa é uma isonomia, tem que ser para todos. Ninguém tem direito ao auxílio moradia, só em casos excepcionais, em alguns casos. Eu acho. Eu concordo com o Mário, eu não sou contra o auxílio moradia, mas ele não pode se avarrer. Sim. Todo mundo tem direito. Não, tem que ser circunstância específica e por tempo determinado. Escuta, é a coisa de senadores e de deputados em Brasília que têm um apartamento funcional e recebem auxílio moradia. Não, ficam. Não, mas aí é que tá. Eles têm e vão pro hotel também. E quem paga. O hotel é quem paga. É assim esse negócio. Tem a residência, tem direito a usar a residência, mas eles ficam em hotel. Isso é um gasto, né? Claro. Chicão, o que tu ia falar que a gente não deixou? Quando
As pessoas falam de outros candidatos, Ciro Gomes, nem vou entrar no detalhe de Ciro Gomes, não é o meu candidato, mas respeito quem vote nele. Quando as pessoas falam em Ciro Gomes, falam em Alckmin e outros candidatos, me dá uma tristeza profunda, sabe? Eu acho que o Brasil tinha que agarrar Bolsonaro. Bolsonaro é a nossa única saída. Nós estamos vivendo uma crise moral, uma crise, como o Marne fala, de disciplina, uma crise de respeito. Mataram um policial, o Rangel, num crime absurdo, na frente da filha, do filho, numa loja, na Narciso Brasil. Aquilo ali deixou as pessoas tristes e desamparadas, sabendo, pô, se mata o policial, mata a mim, direitos humanos estava lá. Teve alguma condenação na mídia, assim, brava? Não. Condena porque jogo de futebol, isso me entristece muito, porque se eu tivesse um Bolsonaro, nós teríamos uma outra visão de vida. E o Brasil é ciclo, nós estamos passando por um problema, é moral, não é de gestão. Gestão, o Bolsonaro vai contratar o melhor cara para dirigir o Banco Central, o melhor cara para ministro da Fazenda, ministro da Agricultura, outras coisas. Quando fala em Ciro Gomes, todos esses candidatos vai enfraquecer a direita. E se o Lula escapar do STF, do TJ, sei lá o quê, ele vai se candidatar e vai ganhar de bandeja a presidência do Brasil de novo. Aí nós vamos virar Venezuela. Mas, ô Chicão, fala do Ciro Gomes, tá? Até o teu candidato, o Bolsonaro, já elogiou e disse que os dois são parecidos ainda. Porque mas eu acho que o Ciro Gomes... O que eles querem? Os dois que querem se candidatar à presidência pensam no Brasil. Por quê? Mas eu acho que o Ciro Gomes tem um passado petista, ao meu ver. Ele tem uma ligação... Ele é esquerda. Ele é esquerda. Ele tem uma tendência completamente diferente de um cara que pensa que nem eu, extremamente direita, do Bolsonaro, de militares. Eu acho que o momento é para um regime duro de direita. É a minha opinião, né? Aliás, falando de direita e esquerda, Magda, eu fui bombardeado esse final de semana com algumas críticas sobre o meu posicionamento, quando eu falei aqui de candidato de direita, de esquerda, coisa e tal, e eu defini o Fernando Henrique Cardoso como um candidato de direita moderada. Aí as pessoas, claro, sempre tem os bobocas que te xingam, ofendem, não dou bola, entra para um lado, sai pelo outro. Mas tem gente que educadamente diz, olha, o senhor tem que rever sua posição, olha que eu vou lhe mandar isso aqui. Aí mandaram artigos, mandaram material, mandaram trechos do livro dele, mandaram uma porção de coisa e tal. E eu senti que eu errei na avaliação, sabia? Porque eu acho que o Fernando Henrique Cardoso ele não é nem de centro, ele é de esquerda. Ele é de esquerda? Ele é aquela esquerda moderada, é o esquerdista encabulado, sabe? O esquerdista encabulado, aquele que... esquerda fecha, esconde a mão. Ele dá um ar socialista. É o sociólogo socialista e tal. E eu avaliei o Fernando Henrique Cardoso como uma direita moderada e errei, admito que errei. Agradeço as pessoas que educadamente mandaram mensagens, mandaram textos, trechos de livro, enfim, matérias especiais. Quer ver uma coisa? Aí eu comecei a pensar, Chicão, vamos avaliar as pessoas pelos seus atos. O Bolsa Família, o Lula, quem criou o Bolsa Família foi a dona Ruth Cardoso. E o Fernando Henrique só não conseguiu aprovar porque o PT foi contra. O Lula assumiu e em uma semana aprovou. E hoje ele dá força para o Lula, dá força para essas agências que estão destruindo a cidadania do Brasil, as agências controladoras, a ANEEL, a Anatel, a não sei o que, a ANAC, quem criou? Fernando Henrique Cardoso. Vamos avançar. O Lula anda com segurança, com carro que ele se concedeu, eu mesmo disse aqui. Sim, ele regulamentou a lei, mas sabe quem é que criou aquela lei e aprovou? Fernando Henrique Cardoso. Vamos Sim, passar. se tu for... a gente analisa e vê o que está acontecendo agora, mas não vê o... E essas pessoas, telespectadores e ouvintes da Rádio Pampa, porque eu disse a mesma coisa na Rádio Pampa, e eles me alimentaram com informações, algumas informações que eu já tinha, a grande maioria eu já tinha. Mas sabe quando você não junta as peças? Eu não juntei as peças. E aí, tu fechou agora com a tampa com o que eu ia dizer. Hoje ele defende escancaradamente o Lula, defende a esquerda, diz que o país é não sei o quê, que é isso, que é aquilo. Que não podia condenar o Aécio. Que o judiciário... Então, assim, o Fernando Henrique Cardoso, ele é daquela pior espécie de esquerda que tem, que é a esquerda enrustida. Enrustida. Exatamente. Esquerda enrustida. E eu acho que o Ciro Gomes vai mais ou menos...
nesse caminho. Ele é nessa levada. Ele está no PDT porque deram boquinha para ele, porque senão... O Ciro Gomes é mais esquerdo. Ele é mais esquerdo. Eu acho, ele é mais esquerda. Quero agradecer aos telespectadores, aqueles que educadamente mandaram mensagem e me abriram. E se fala que o Bolsonaro é o cara que papapá, não é legal? A mulher que você falou do Ciro Gomes disse que ele batia nela. Isso é verdade. Ele vai pra pancadaria com a mulher, não a pancadaria fecha. Aquela papapá fica comigo. Não, é pão, bem. Mas aí dizer que batia é uma coisa, foi comprovado? Não, mas o Bolsonaro... Foi provado? Não, mas a mulher falou... Muitas coisas falam sobre as pessoas que elas têm que ser provadas. Não pode simplesmente falar. Tem que ver em que contexto e por que ele disse Ele é muito louco. E esse vídeo que tu viu hoje, esse vídeo que tu falou é de 2016. Não é de agora, mas igual tá na história dele, né? É de 2016? É 2016. Mas eu não sei o vídeo... É que essa história da internet, ela começa a circular de novo. Que nem essa assim, hoje é o dia do amigo. Todo dia chega no meu negócio. Hoje é o dia do beijo, hoje é o dia do amigo. Mas é que a gente nunca sabe mais qual é o dia do amigo mesmo. Eu quero agradecer as pessoas que estão mandando mensagem lá no Facebook. Eu adoro ver a manifestação das pessoas. Mas com respeito, né, gente? Não é porque eu vou votar no Ciro Gomes que eu sou burra, porque eu sou loira. Então vamos manter o nível, né? Por favor, um beijo pra você. Olha, agora eu defini o FHC, um oportunista. Ele foi pra direita quando convinha na época dos militares, depois dos militares. Ele foi pro centro pra se eleger. Em linhas gerais, é uma revista. E o Plano Real, ele colheu frutos, porque o presidente era o Itamar e quem fez o Plano Real foi a turma da USP, né? Isso. A turma da Universidade, da Faculdade de Economia da USP de São Paulo. Na verdade, como sociólogo, ele não entendia nada de economia, como não entende nada até hoje. Mas essa palavra oportunista ela se encaixa bem, né? Se encaixa bem. Uma definição ampla, mas é uma boa definição. Ele procurou ficar no lugar certo na hora certa. É verdade, é verdade. Falando em procurou ficar no lugar certo na hora certa, a Sleep Shop quer que você tenha noites de sono muito tranquilas e bons sonhos. Tudo nesse ano de 2018. Por isso, está realizando uma grande promoção com os saldos de final de ano. Esta é a sua grande chance de comprar um colchão bom, maravilhoso, de qualidade e adequado ao conforto e necessidades do seu corpo. 2017 já foi, está lá atrás, mas deixou esta super promoção que torna nesse momento bem mais acessível a realização do seu sonho de uma noite tranquila. Passe lá na Sleep Shop, fica na 24 de outubro, 1363. Eu sempre digo a vocês que tem um estacionamento próprio, que não é aquelas coisas que eu timbreta, não, maravilhoso. Lá estão sempre o Rogério e a Denise, que prontos a ajudar você a encontrar o seu colchão ideal para o seu corpo e também para o seu bolso. Isso é a coisa mais importante. A coisa é bonita e boa e cabe no meu bolso. Agora, se você preferir falar com eles por telefone, é só ligar para o 33 30 15 92. Mas passa lá, eu acho mais gostoso, o cafezinho é bom, você faz degustação, como diz o Gustavo Vitorino, do colchão, você deita, vê se é o que você gosta, compra um travesseiro legal e aproveita, sem dúvida alguma, os saldos de final de ano. Não esqueça, peça o colchão da Magda Beatriz e seja feliz. Você merece dormir tão bem como eu, dormindo num colchão da Sleep Shop. A dona Diva está ajudando aqui, eu quero agradecer a ela. Obrigado, dona Diva. Ela lembrou o Bolsa Anistia, que é aquele negócio, viu, Chicão, da comissão da verdade, não sei o quê, aí que concede, uma comissão lá em Brasília concede aposentadoria aos perseguidos da ditadura. Foi ele que criou essa barbaridade. Fator previdenciário, foi ele que criou, que arrebentou os aposentados. O cartão corporativo, o cartão que é usado em Brasília. Cartão corporativo. Olha, gente, obrigado, dona Diva, obrigado a toda a questão. Não, tem um monte. Abriram o meu olho. Falando nessas coisas boas e avisos, eu quero demais da conta. Eu quero reproduzir, passar para vocês um aviso que a Prefeitura de Porto Alegre está passando, principalmente para as pessoas que participam deste programa integrado socioambiental que chama PISA. Os cadastrados, preste atenção que é muito importante, tem tempo para você se agilizar. Os cadastrados que pediram bônus moradia devem apresentar documentos pendentes até o próximo dia 5. Já os beneficiários do Plano de Reassentamento Involuntário de População e Atividades Econômicas
e também do Programa Integrado Social, mais uma vez, que manifestaram interesse em receber o bônus moradia até outubro de 2017. Mas ainda precisam entregar documentos para aquisição do imóvel, devem procurar o escritório geral do programa até o próximo dia 5 de fevereiro. Esse escritório fica na Avenida Icaraí, número 878, no bairro Cristal. É importante esclarecer aos senhores que esse recurso é concedido a pessoas que são cadastradas no PIS, que é financiado pelo BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, pessoas que moravam em áreas onde ocorreram obras. A área de abrangência, que eu estou me referindo, na região do Cristal, inclui moradores da Ângelo Corso, Barbosa Neto, Foz do Valão, Ípica, Icaraí 1, Icaraí 2 e Nossa Senhora das Graças. O bônus moradia está na ordem de R$ 78.700. Após a escritura ser assinada, o depósito do valor do imóvel é efetivado. Os valores ficam bloqueados na conta do vendedor na Caixa Econômica Federal até a comprovação de registro da escritura. Ou seja, você não corre o risco de comprar uma coisa que não tem uma escritura ou algo de alguém que não está escriturado. Então, preste muita atenção, cuidado nesses prazos, né, que é curto, é até o dia 5 de fevereiro. Marco. Dona Magda, eu queria fazer uma referência a um cidadão que há 400 anos atrás escreveu talvez os maiores dramas da história do teatro do mundo. Falo de William Shakespeare. Semana passada eu comentei uma grande peça escrita por ele chamada Hamlet, né, que conta a história da Dinamarca, né? Algo de podre no reino da Dinamarca. E eu trouxe hoje aqui, evidentemente, que são diálogos. Isso aqui não é um romance, né? Eu não sei se dá para mostrar isso aqui, ó, que é a abertura do romance King Lear, ou o Rei Lear, né? Está aqui essa imagem, que é algo fantástico, uma coisa rara, né? Esse é um livro que foi editado aqui no Brasil pela editora Melhoramentos. E nesse mesmo livro, eu vou repetir, são diálogos. Isso aqui não é um romance que você senta e lê. E tem outro, né, junto aqui, no mesmo pacote, digamos assim, o William Shakespeare, Vida e Morte do Rei João e a Tragédia do Rei Ricardo II, que você também pode ler os diálogos, né? Tem quem gosta de teatro, evidentemente, vai adorar esse tipo de livro, porque você vai conhecer a obra do maior dramaturgo de todos os tempos da língua inglesa, que foi o William Shakespeare. Esse drama do Rei Lear, King Lear, conta a história de um rei que, em determinado momento da sua vida, resolve abdicar de todos os seus bens, de todos os seus domínios e de todas as suas propriedades. E aí vai para a rua conhecer, em realidade, como é o mundo. Ele abdica, entrega o poder e vai embora sofrer na vida. Muitos críticos de Shakespeare dizem que este foi o pior romance dele, porque seria uma coisa praticamente inverossímil. Mais ou menos a história de São Francisco de Assis. Então, para as pessoas que gostam de Shakespeare, eu recomendo esse King Lear, que é um dos grandes romances do maior dramaturgo de língua inglesa, 400 anos atrás. E o fato mais interessante, que Cervantes, Miguel de Cervantes, o grande Cervantes, criador de Dom Quixote de la Mancha, Sancho Panza, agora saiu certo, viveu na mesma época, eles foram contemporâneos, um na Espanha, o maior escritor da língua espanhola, Cervantes, a língua de Cervantes, e o maior escritor da língua inglesa, William Shakespeare, a língua de Shakespeare. É isso aí. Aqui no WhatsApp, boa noite, bancada maravilhosa. Estou 100% com o Chicão em termos de política. Ele era o único da bancada que defendia e apontava o Trump como vencedor e torço que ele acerte com Bolsonaro. É o Carlos Lau, de São Jerônimo. E também para o Chicão Tofani. Por favor, Carla, dê os parabéns ao Chicão Tofani pela educação dele nos últimos dias. Ele está respeitando a opinião alheia. Daí uma mãozinha rezando, sabe? Rodrigo, bairro Três Figueiras. Mas, Rodrigo, eu sou um cara extremamente educado, eu sou um lorde, eu tirei 2 faculdades, pós-graduação, sou de uma família onde a cultura, as pessoas são discriminadas pela cultura. Na casa da minha irmã só se fala inglês, só se lê James Joyce, eu sou um pouco mais
diferenciado nesse sentido, sabe? Então, eu sou muito educado, todo mundo que me conhece sabe. Às vezes, tem uma... Por causa da expressão minha, por causa do meu rosto, que lembra o ator hollywoodiano, Bruce Willis, e o meu visual, Blade Runner, muito expressivo, que a mulher se fascina. Então, parece que eu sou um cara pegador, nada disso. Sou um cara que manda flores quando gosta de uma mulher. Um dia ele diz uma coisa, outro dia ele diz outra. Cadê aquele negócio de bota, de pisar no pescoço? Mas aquilo era uma hora da intimidade. É da atitude, que a mulher não quer. Não. Gustavo Vitorino, por favor, não me poupe. Não, ele acha que eu foi em 2018. 2018, paz e amor. Como é que é o Chicão? É o Chicãozinho, Chiquinho Paz e Amor. Chiquinho Paz e Amor. Mas não dá para ser paz e amor com muito competente. a 13ª elevação seguida do valor médio por litro da gasolina. Esta semana ela volta a subir. Diesel também e etanol bateu a marca dos R$3. Portanto, o preço médio da gasolina vai aumentar. Passou de 4,183 para 4,198. Dona Magda, Senhor, o Carnaval do Rio de Janeiro, esse ano está muito ruim, não consegue vender os ingressos. É mesmo? Primeiro, alguns laboratórios nos Estados Unidos estão cobrando $300 pela vacina. $300, né? Diminuíram o preço para $160 para conseguir o visto para o Brasil. Mas isso aí não adiantou, que agora via internet, etc., não adiantou. Mas não é só isso, os americanos que não estão vindo. Realmente a crise pegou. E o senhor Marcelo Crivella, que é o prefeito do Rio de Janeiro, que cantou quem não gosta de samba, bom prefeito não é, etc., quis fazer as pazes com o movimento do samba no Rio de Janeiro, que indiscutivelmente é a maior festa do mundo, o Carnaval do Rio de Janeiro. Então ele lançou uma ideia de erguer o Museu da Escravidão e da Liberdade. Uma ideia fantástica que ele criou, o pessoal dele criou. Aí ele fez uma dotação de verba. Sabe qual foi a verba? R$1.000. Puxa, mas o que é isso? Não tem mais nada a falar. Não vai nem pagar. Isso é um deboche? O Vitorino já doou, né? Não podemos falar em dinheiro. O Vitorino é um homem que tem que ser respeitado pelo cargo dele, pela liturgia que ele representa. Liturgia do cargo. Tá ficando cada vez mais complicado esse negócio. Esse caso de E eu preocupado. Alguma coisa vem, que não é de graça. Fala, Jéssica. A falou do carnaval, né? E hoje a Magda também disse que é o dia da visibilidade trans. E hoje eu vi uma notícia dizendo que no Carnaval do Rio de Janeiro, na Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro, vai ter a primeira musa da escola transexual. Olha que legal. Uma ótima bandeira a ser levantada. A primeira musa é um grande início, né, para evolução aí no carnaval. Adorei essa. E ainda Rio de Janeiro, tem uma amiga minha que mora no Rio de Janeiro e postou o valor da gasolina no Rio de Janeiro. R$5,95. Capaz. Já passou de 5, Agora pode ser, mas vai passar, né? Sexta-feira, agora, a partir de hoje, tem mais 0,35. Mas a inflação é 2,95. E eles não dão o endereço do supermercado que eles fazem a pesquisa e do posto de gasolina que eles abastecem. Eles não dão endereço. É que eles não fazem compras, amigo. Claro que eles não fazem. Perderam a vergonha na cara, né? Perderam a vergonha na cara. Mas faz muito tempo, né? Os números que eles dão. Aí você vê, por exemplo, passaram meses nos iludindo aqui. Porque vai ter retomada de emprego, vai ter retomada de emprego. Eu digo, não é assim. Eu acho que a reforma trabalhista é necessária. Precisamos melhorar um pouco. Tem quase que um clientelismo na estrutura trabalhista hoje. Mas, sabe, essa coisa de retomar, não, porque é economia, porque está andando, porque é economia, porque vamos crescer. Para. Aí, na semana passada, veio o Ministério do Trabalho e desmonta todo mundo. Chegamos a 14 milhões mais de desempregados. 14? 14. 14 milhões hoje veio o número. 14 milhões de desempregados. Nunca teve tanta gente desempregada no Brasil. Sabe o que está me parecendo, esse discurso do Temer e a rapaziada dele? O discurso da ANAC. Não, vamos cobrar pelas malas e o preço da passagem vai cair. As passagens aéreas hoje estão entre os maiores custos, são puxadores da inflação no Brasil. Se nós tivéssemos um cálculo de inflação sério, que nós não temos, infelizmente, mas hoje está entre os produtos e serviços que mais puxaram o preço, com cobrança de mala e tudo. E a turma da ANAC, os senhores conselheiros da ANAC, estão lá como se nada tivesse acontecido. Sabe o olhar de paisagem? Eles ficam olhando e certamente esperando o contra-cheque ou o aviso do depósito no final do mês.
Dona Magda, o Dudu, que é o nosso colaborador, está vindo do programa, que disse que o seu look está maravilhoso, mandou 2 preços de gasolina que eu achei interessante. Olha aqui, Camboriú está 3,89. E os carros são de Ferrari lá. E no Uruguai está 7 pila e ninguém reclama. Porque o Uruguai acha que a vida é legal, tem uma... Dorme depois ao meio-dia, anda de bicicleta, não troca de carro. É que é uma outra relação econômica, né, Chicão? Assim, quando a gente lá é fala diesel, tudo é diesel. quando a gente fala que a gasolina é cara no Brasil, a gente fala que a gasolina é cara em termos proporcionais, na relação com $1 e na relação com o salário mínimo no Brasil. Por exemplo, a gasolina é mais cara no Uruguai? Sim, mas olha quanto é o salário mínimo no Uruguai. O salário mínimo lá é muito baixo. Dá em torno de R$900. O Uruguai não pouco tem dinheiro, assim. Bom, como é que é? O custo de vida do Uruguai é caro. Eu tenho uma notícia. Eu tenho uma notícia. Desculpa, Mário, fala. Não, de um livro que foi lançado nos Estados Unidos que diz o seguinte: Como as democracias morrem, pela Zaha, que é uma editora. Ele é um dos livros mais vendidos, publicados nessa semana no New York Times. É um estudo sobre democracias que terminam não com o golpe, mas com o lento e constante enfraquecimento das instituições, como o judiciário e a imprensa. Olha aí. É exatamente o que está acontecendo. Como lá nos Estados Unidos também, fala aqui do governo Trump. Mas eu vi essa notícia como se fosse uma notícia, um livro que está sendo lançado e que fala exatamente do Brasil. Que nós estamos indo para um caminho da morte da democracia como se conhece. Porque é verdade, porque é uma, como diz, eu vou usar a palavra do Vitorino, é uma esculhambação, a coisa virou. Mas eu acho que a democracia tem que terminar mesmo aqui no Brasil. Bom, mas faz horas que tu defende isso. Fechar Senado. Para que Congresso, Senado, isso não adianta nada? O Vitorino fica falando todo dia, gasolina subindo. Esse cara não faz nada. Esse cara matando as pessoas na rua. Não faz nada, só fica lá blindado. O que é essa democracia? Vocês viram hoje a fila de emprego, né? Dos venezuelanos no Brasil milhares. Tentando um documento para poderem trabalhar aqui. Muita gente. Nós já somos 14 milhões de desempregados, ainda vem o vizinho. O Brasil não tem condições de aceitar refugiados. Eu acho que não pode. Boa Vista tem não tem condições, não tem estrutura para receber esses problemas aqui. Manda para os Estados Unidos, para a Suécia. Mas eles estão aqui, estão lá, estava uma fila enorme. Mas isso aí é uma herança do PT, o Vitorino sabe disso aí. Que eles sentem na obrigação de achar que o Brasil é uma extensão da pátria deles. A Venezuela é a Bolívia, nós aqui nesse Missouri aí. Missouri mesmo. A dona Verônica está dizendo, Vitorino, deixa a Carla falar. Olha que milagre! A Carla não conseguiu falar. Eu recebi uma mensagem aqui do seu Vilmar para Magda. Que também quer falar? Não, cadê a mensagem? Perdi a mensagem. Já vou achar. Tu fez de propósito, que era para mim. Não, tô brincando. Perdi. Olha aqui, enquanto isso eu vou mostrar para vocês, então, eu vou sugerir a vocês que mais assuntos, entre outros, sobre o presidente Michel Temer, que hoje também admitiu que disse que o Lula não está morto politicamente. É uma notícia que está aqui no osul.com.br, que é o nosso jornal, é o nossa comunicação, nosso site de notícias, que você pode baixar o aplicativo em qualquer plataforma que você usar, ou até mais de uma plataforma, não tem custo algum, 24 horas, sempre, a hora que você quiser saber alguma coisa, você entra no www.sul.com.br que você fica atualizado. Está aqui uma foto antiga, certamente, do presidente Temer, ao lado do presidente Lula, onde ele diz que mesmo com a possibilidade de ser impedido de ser candidato, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não está morto politicamente. E tem outras notícias também sobre o Michel Temer que você pode conferir aqui. Temer afirma que é muito provável, olha, Gustavo Vitorino, é muito provável que o rebaixamento da nota de crédito do país seja revisto com a aprovação da reforma da Previdência. Está aqui no Sul. Você olha aqui, está a matéria na íntegra. É chutômetria do presidente, né? Sim, mas é só o que ele faz. Mas é uma análise. É só o que ele faz. Ele está buscando. Agora, hoje saiu o resultado das contas do déficit do Brasil. Aquela previsão de 129 bilhões que o governo estendeu para 159 bilhões,
acabou se mostrando ainda mais baixa. O governo fechou com um déficit de 124 bilhões. Parece mentira, a gente comemorar déficit de 124 bilhões é um negócio ridículo, mas no Brasil a gente comemora isso. Agora, a expectativa que se tem para 2018, e aí é uma expectativa artificial, Marne, é que o déficit previsto para 2018, que era de 159 bilhões, pode ser amortecido não só por esse número de 2017, mas especialmente deve ser amortecido pela devolução de 130 dos 180 bilhões que o BNDES tem que devolver ao caixa do governo federal. E vai devolver? Só que assim, o presidente do BNDES disse que isso vai ser no segundo semestre. Eu duvido, eu dó. Você não tem esse dinheiro. Onde é que se arruma 130 bilhões de uma hora para outra? Sim. Porque grande parte do dinheiro do BNDES foi a dos fundo, outros bancos? Foi a fundo perdido. Foi para Venezuela, foi para Cuba, para pagar a construtora que transformou metrô de Caracas. Metrô de Caracas, que transformou em propina. Então, assim, o BNDES vai fazer o quê? Arrumar 130 bilhões aonde? Vai de novo meter a mão no FAT, no Fundo de Amparo ao Trabalhador? Aí vai pegar o nosso dinheiro dos impostos dos trabalhadores, repassar para suprimento de caixa do BNDES, para o BNDES devolver para o governo federal para cobrir o rombo dele, da gastança e da corrupção. Ah, para! E aí alguém vem dizer assim, não, porque nós estamos equacionando, porque as contas do Brasil estão melhorando. Não estão melhorando. Eu digo para a esquerda que um mantra dela é uma idiotice e digo para a direita que um mantra da direita também é uma idiotice. O jacaré não engorda comendo o próprio rabo. Quando você realimenta a estrutura pública com a carga tributária, você está se realimentando do próprio rabo. Você tem que ter índice de produção, de investimento. Tem que ser, o dinheiro tem que sair de outro lugar. Alta na bolsa, queda do dólar, novas fábricas, novas indústrias, mais empregos. Deixa o Marne falar. Me desculpe dizer uma coisa, mas não existe direita no Brasil. Qual é a direita que existe no Brasil? Pois não existe. Não tem nenhum cidadão, tirando o Bolsonaro e o Chicão que está aqui do meu lado. É tudo mimimi. Não fazem tudo cordeirinho. Por isso que merece a gasolina a 7 pila. Entende? Mas eu não tenho filho, mas uma geração vai ficar perdida com certeza. E se não botar Bolsonaro lá, nós vamos ter que engolir Lula mais 4 anos. A Carla tem 3. Então tu tem que fazer campanha do Bolsonaro na rua, todo dia de bandeirinha. É um estado anacrônico. Anacrônico. O Brasil é um estado anacrônico que vive de passado em cima de algo que não existe mais. Esquerda que está mandando, porque eles vão para a rua, eles gritam, eles falam, não acontece nada também. Mas a direita não diz nada. Mas não tem. O Vitorino acabou de dizer, né, o Vitorino, que a esquerda fez isso, aquilo, e agora a direita está fazendo isso, aquilo. Mas a esquerda e a direita estavam juntos há quanto tempo atrás? Há pouquíssimo. Hoje, o vice da Dilma, a Dilma e o Temer, a gente esquece disso, estavam juntos. Então, como diz o Martin, não tem mais direita e esquerda. Não tem absolutamente. Está todo mundo junto. Aí eu falo aqui, fecha Congresso, dá um regime de exceção, uma intervenção militar, fecha Senado, não estão fazendo nada. Meu Deus do céu, o que esse cara quer fazer? É golpe? Não pode fazer isso? Os direitos humanos? É história. Então abraça essa gasolina. Eu não tenho filho, azar do supermercado, azar da geração. Não dá pra pensar assim azar. Porque ninguém vem pegar a bandeira. Bolsonaro é o cara. Não, quando fala de Bolsonaro, estuprador, mimimi, bababá. Nós vamos ter um momento muito especial agora, nesta terça-feira da próxima semana, né, depois do feriado, que é o interrogatório do ex-ministro Gedel Vieira Lima. Ele sairá lá da Papuda e vai até o centro, né, escoltado por policiais, aquelas coisas todas. Ele é investigado, lembrando aqueles que não conseguem, que mistura tudo, todo mundo é investigado, todo mundo tem uma acusação, daqui a pouco a gente já não sabe mais, pela tentativa de atrapalhar a delação premiada do operador Lúcio Funaro, quando ele ainda estava em tratativas com a PGR. Segundo a PGR, o Gedel fez contatos constantes com a esposa do Funaro, ameaçando e fazendo... E o próprio Funaro falou isso, né? Falou que não aguentava mais, que a mulher dele não aguentava mais. O que se esperar disso, Vitorino? Assim, o depoimento, na minha opinião, o depoimento do Gedel vai ser desentortar banana. Porque como é que alguém explica os 51 milhões? Ele permaneceu em silêncio até agora. Sim, isso que nem é dos 51 milhões, né? Sim, mas na verdade vai se ligar tudo, claro, né? Claro. Porque ele era... Vamos deixar claro aqui, a Justiça, não sei se vai conseguir dizer isso, mas a gente sabe, o Gedel era o operador do PMDB. Isso vinha sendo denunciado desde o tempo do Antônio Carlos Magalhães.
que pedia explicações para o seu Gedel, que era um advogado medíocre de Feira de Santana, do sul da Bahia, e de repente apareceu com fazendas, aviões, dezenas, centenas de cabeças de gado, patrimônio absolutamente incompatível com a realidade dele. O Antônio Carlos Magalhães dizia, lá na Bahia, olha só, um dia você vai ter que dar explicação na Receita, do seu patrimônio, suas fazendas, seus aviões, coisa e tal. Bom, há muito tempo que o GDL opera. Ele foi posto como vice-presidente corporativo da Caixa Econômica Estadual para aprovar empréstimos a empresas, a CNPJs. Imagine o que esse cara fez. E ali saía uma comissão, né? Cada então, aprovação tinha um dinheiro forte. A gente sabe que a gente se apavora com a corrupção na Petrobras, mas se for puxar o freio, começou com os Correios, o Roberto Jefferson e a turma dele. Aí vem a Petrobras. O BNDES, eles estão trancando para não abrir, porque se abrir vai chover para todo lado. Mas vai abrir. A Caixa Econômica Federal não é diferente. Não. Porque a Caixa Federal... Você sabe quais são os ativos da União? Médios, ou seja, a média que a União mantém de dinheiro parado na Caixa Econômica Federal por conta dos programas sociais? Quase R$1 trilhão, são mais de 900 bilhões de reais. Que a Caixa tem somente em ativos disponíveis do governo federal para a operação dos programas sociais. Porque ela que opera PIS, Fundo de Garantia, PASEP, tudo é a Caixa que opera. Então, tentem imaginar um monte de dinheiro, um mar de dinheiro que circula na mão da diretoria da Caixa Econômica Federal. Vocês acham que o político ia ficar fora dessa coisa? Claro que não. E o seu GDL era um dos cabeças dessa sacanagem. Aqui, falando sobre a Caixa, a turma do PT lavou o dinheiro para dividir a propina com o metrô de Caracas e o Porto de Cuba. Quebraram o BNDES e o pior, o BNDES está devendo dinheiro, diz que só vai analisar no segundo semestre, não vai pagar e o dinheiro sairá do Fundo do Trabalhador. A Polícia Federal está atrás do vice do PT e do PMDB da Caixa Federal. Isso aí. A mensagem. O Denis Carneiro aqui de Porto Alegre. A mensagem que eu estava tentando encontrar antes, encontrei do seu Said Garcia. Ele me elogia, muito obrigada pelo seu elogio. E ele diz, por favor, diga a Magda que hoje ela parece uma taça de vinho francês. Dá água na boca. Olha que bonito isso, todo o respeito que ela merece. Obrigada. Mas eu gostei porque é um vinho francês. Isso não é assédio, isso é elogio. Não, mas eu quero sugerir uma modificação. Eu sugeriria que fosse o champanhe francês. Porque, desculpe, os vinhos brasileiros são melhores. Não. Pera. Vinho francês é porcaria. Seu Sadi, não dá bola pra ele. Seu Sadi, vinho francês é porcaria. Seu Sadi, eu gosto de vinho francês. Seu Sadi, eu gosto. Não, e a cor da blusa? A cor tá boa. Meu Deus. Vinho da Serra Gaúcha. Não, eu sou região de dominação, a área da dominação. Denominazione de origine controlada. Não sabe nem dizer. DOC, vinho DOC. Gente, a bancada não deixa nem eu e nem o Mário falar. Mas a gente, tu também? Brutus, meu filho. Mas a gente não vai entrar nessa todo dividida. mundo nessa... Dona Magda, só o seguinte, você não poderia deixar falar que o vinho francês é ruim. Os dois maiores vinhos do mundo se chamam Chateau Margaux e Chateau do Valier. Os mais caros, galera. Eu não deixei. Acabei de agradecer. Mas o Vitorino disse que o Roberto Carlos é muito ruim, que a Celine Dion é muito ruim, que o Senado tudo é muito ruim pra ele. Os caras lá de Bento Gonçalves. Acho que o Gustavo Vitorino não anda de bom humor, mas isso é assunto para daqui a pouco. Fala, cara. Daqui a pouco. A nossa telespectadora, e eu acho que uma já tinha também pediu para não se identificar, ela pergunta o que a gente acha do João Amoedo, que é do Partido Novo e também é pré-candidato à presidência da República. Ela diz, é um nome novo. E é verdade, né? O partido é novo e o nome é novo. E a equipe dele que está tentando contratar a mesma equipe que elegeu o presidente Macron na França. Olha, é uma equipe só pode ser, né? O presidente com 40 anos eleito e tá sendo considerado um dos melhores presidentes, pelo menos esses primeiros meses da França. E o Macri não está bem? Quem? Macri. O Macri, Maurício Macri, presidente da Argentina, está tocando a Argentina, tentando colocar na cadeia aquela senhora. Torcendo para que o Brasil melhore. Porque parceiros são univitelinos, né? São parceiros, são siameses. Eu vou torcer para a Argentina na Copa do Mundo, já estou até com a camisa. O Brasil o senhor não torce? O senhor é antipatriota. Tem mais a ver com a Argentina que com o Brasil. Isso é um sentimento antipatriótico. Não vem com isso aí. Tem mais a ver com a Itália e com a Argentina. Eu gosto de Buenos Aires, eu tenho costume argentino. E por que o senhor não mora em Buenos Aires, então? Mas aqui é mais fácil, tem mulher mais bonita aqui.
Os gêmeos são mais feios, né? E tu tem mais chance aqui, então, é isso? Eu tô no mercado, com 60 anos eu sou top aqui na Argentina. Tá certo. Concorrência é muito ruim aqui. A galerinha fraca aqui. Olha aqui, a galerinha fraca. Agora é hora dos aniversariantes do dia. Mas se me permite que eu fale no primeiro... Para terminar contigo o programa. Marne Barcelos, posso começar... Porque nós temos hoje um aniversariante que, para nós do programa, é uma pessoa muito especial, que é o nosso telespectador Júlio César. É um telespectador de muitos anos, desde antes deste programa, mas onde eu já sentava nessa bancada, fazia outros programas, enfim. E o Júlio César hoje está fazendo 50 anos. E de manhã ele me disse que está... Não, foi às 22 horas... E que logo em seguida ele faria aniversário. Ele disse que estava se sentindo velho, que os 50 anos era um problema para ele. Júlio César, parabéns, feliz aniversário, né? Vamos dar feliz aniversário para Júlio César. Parabéns. Para ele que não... Olha aqui, ó, jovem. Marne, desculpa ter ocupado... Não, que isso. Fala bem lento. Diz assim, em Chicão Tofani. Nasceu... Em 1936... Quem nasceu, Marne? O senhor Joaquim Peiró, ex-futebolista e ex-treinador de futebol, completando 82 anos, que o Chicão é fã dele. Eu sou fã dele porque a Inter de Milão é o meu time da infância na Itália. Depois eu passei para a Juventus. É uma tradição no norte da Itália, torcer para um time numa época da tua vida e depois para outro. Tinha aquele famoso ataque de Jair da Costa, Peiró, Soares, Mazzola e Mário Corso, a grande Inter, bicampeão da Champions. O nosso Mazzola? Exatamente, o nosso Mazzola, campeão de 58, ele era italiano e depois ele se naturalizou brasileiro, sabe? Foi pra Não, acho que é o contrário, ele era brasileiro e se naturalizou italiano, ele foi campeão em 58 então, na Copa de 58. Falou... Não, é que eu me lembro dessa história. Não só pela tua idade, pela tua experiência. Não, mas tudo bem, eu assumo, eu sou idoso. Agora eu sou semi-provérbio. Não, enrolar pro Marne falar Não, presta atenção, Chicão Tofani, e deixa o Marne falar. Vou falar agora de uma das mais lindas atrizes de sua época, Catherine Ross. Catherine Ross fez aquele filme Butch Cassidy e Sundance Kid. E aquela cena imortal, ela andando de bicicleta. Com o Paul Newman. Esse filme, Robert Redford, foi um clássico do cinema, porque a música ganhou o Oscar de melhor música de filmes. Raindrops Keep Falling on My Head, que foi um grande sucesso, Burt Bacharach e a letra do Hal David. Eu acho fantástica essa música, e ela linda, lindíssima, completando hoje. B.J. Thomas. B.J. Thomas, né? É uma enciclopédia musical do Brasil. Você está muito puxa-saco dele. Não é, mas é uma realidade. O Tom Selleck, completando hoje 73 anos de idade. Magro. Isso. E ele foi convidado a fazer o Indiana Jones, ele achou muito ruim o papel. James Bond também não aceitou. Não aceitou. Cara. Ele se arrepende até hoje de não ter feito o Indiana Jones. O Jerry Adriani, meu querido amigo, estaria completando hoje 71 anos de idade. Aqui está Jerry Adriano, mas o nome verdadeiro dele era Jair Alves de Souza. E a gente conversava muito a respeito disso, me lembro dele muito menino ainda, quando grava o seu primeiro disco, italianíssimo. O primeiro LP que ele gravou na CBS. Você me foi a lasciare, maravilhoso. Se vou deixar e tal, aquela coisa, mas o italiano dele era bem sofrível naquela época. Bom, mas... Ele tinha 16 anos quando gravou o disco, né? E o Otton Russo era o empresário dele, meu querido amigo, também já falecido há muitos anos, que foi diretor da gravadora CBS. O Jerry Adriano foi um dos maiores trabalhadores. Eu nunca vi um camarada trabalhar tanto, fazer tanto show e viajar tanto. Foi um grande amigo que faleceu aos 70 anos. Foi fazer um exame de rotina e aí aparece um problema seríssimo, um câncer que matou ele em apenas 30 dias. A Oprah Winfrey, completando hoje 64 anos de idade. Indiscutivelmente, a mulher mais rica da televisão dos Estados Unidos, uma fortuna avaliada em 2 bilhões de dólares. Ela que fez esse discurso fantástico agora na sua última apresentação e foi convidada a ser candidata a presidente dos Estados Unidos e claro que não aceitou. Ela disse, eu não vou sair das minhas atividades para ser candidata a presidente dos Estados Unidos. A Tássia Camargo, atriz, completando hoje 57 anos, ela estava na escolinha do professor Raimundo e fazia... 57 anos? 57, 57. Ela nasceu em 61, 57. Então ela fazia, como é que era? Chegou, ela mostrava muito bonita de corpo e tal. Aquela é baixinha, viu, Vitorina? Bem baixinha, conheço ela. Mas era bem totosa.
gostosa, daí tá valendo. Agora É muita coisa. O meu querido amigo... está falando. Em relação à tua pessoa, mano. Romário. Que tá dando uma notícia. O Romário, 52 anos de idade. Senador Romário, candidato a governador do estado do Rio de Janeiro. E com grandes chances de ser o governador do Rio de Janeiro. Pô, já elegeram tanta gente ruim no Rio de Janeiro. Inclusive o Sérgio Cabral não pode eleger também o Romário. Mas tem o César Maia. Aqui eu não sei quem serão os candidatos, né? Bem, são esses os aniversariantes de hoje. Quem serão os candidatos aqui para o Rio Grande do Sul? Sartori quer a reeleição, vai ser impossível. Sartori, Vai botar na missão impossível com o Tom Cruise. Eduardo Leite. Vieira da Cunha. Ah, mas... Vieira da Cunha vai Que tentar. timezinho. Manuela, será que... Não, ela vai à presidência. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O trabalho do Eduardo Leite foi um grande trabalho como prefeito da cidade de Pelotas. Ele é jovem. Boa pinta. Tem muito trato de microfone, tem uma voz bonita, tem uma presença de câmera, está bolando uma campanha. Toca violão. Isso eu não sei. Ganha as gatas. Eu não sei exatamente isso, porque eu não conheço as intimidades dele, né? Mas acho que ele vai ser um bom candidato e vai chegar no segundo turno. Assim, ó, ele é uma pessoa que se prepara para isso. Ele agora, quando saiu da prefeitura de Pelotas, ele foi fazer curso... O que é isso, Scantofani? A cara disse que não ganha tanto as gatas. Ah, tá. Então tá, Scantofani. Menos, tá? Presta atenção. A propósito disso que tu disseste. O que provoca inveja não é dinheiro, casa e o carro que você tem. Até mesmo porque, às vezes, o invejoso tem tudo isso. E mais ainda que você. O que provoca inveja é o seu brilho, que ele não consegue apagar. Por isso que o pai Paulinho passa um galo toda semana em mim e o galo morre. O galo morre, a limpeza que ele faz, morre o galo. Mas toda tu tá carregado, hein? Muito carregado. Eu pensei que ele passava lustramóveis. Eu gostei. Para aí, prestou atenção? Bem Teu coleguinha aqui. O coleguinha disse. O que o coleguinha disse pra ti? Eu recebi um Ele negócio disse que tu aqui achou do dia. que ele passava em ti. Eu recebi um negócio aqui, ó. Presta atenção aí. Depois eu pergunto se vocês não sabem responder. Que ofensa. Medida provisória 819. Eu chequei aqui na internet. Não estou acreditando no que eu estou lendo. Vocês sabiam que o Rodrigo Maia autorizou pela medida 819? Isso aqui tem que ser fake, porque eu não estou acreditando. Então não é. 792 mil reais de doação do governo brasileiro para o Estado da Palestina. Isso eu vi, já vi. Para a restauração da Basílica da Nativa. Essa notícia é antiga. Essa notícia é antiga. Não pode ser antigo, porque está na tarde É dia do 25 de janeiro. Então, 25 é fim de Tá, mas isso semana. aqui não pode ser. Hoje é 28, é verdade, sim, senhor. Hoje é 29, gente. 29? Hoje já é 30. 800 mil reais. A Beneficência Portuguesa fechando aqui em Porto Alegre. Hospital da Restinga, o Belém Novo, os hospitais, tudo precisando de dinheiro. Aí eles mandam 800 mil reais. Pô, para aí, com todo o respeito que me merece a luta do povo palestino, sabe? Mas para aí, 800 mil reais. Quantas escolas é isso aqui? 250 mil dólares. Quantos hospitais abertos? Ambulância comprar. E quantas crianças das 2 milhões de crianças e adolescentes com dados do IBGE que estão fora das escolas poderiam estar estudando? Não tem vacina para febre amarela. É verdade. Não tem não sei o quê. Eles vão doar 800 mil reais. Quase R$1 milhão para o governo da Palestina para reconstruir. Não. Isso aqui tem que ser fake, eu não acredito. Que foi fechada porque não tinha... Aqui 6 escolas porque em Porto Alegre não tinha procura. Sim. E isso é outro dado muito importante, não é só não ter educação ou não ter acesso. As pessoas até podem ter acesso, mas elas não procuram ou não ficam, não permanecem, escolhem um outro caminho. Maior evasão, exatamente. Olha aqui, ó, esse tema, o Maurício Brum toca num assunto aqui, ou pede que a gente fale sobre um assunto que desde o início do programa eu estou querendo falar e a gente acaba derivando para outras coisas. Neste domingo à noite, o governador José Ivo Sartori convidou um grupo de jornalistas e tal
para falar sobre os projetos, enfim, sobre o que esta semana vai acontecer, que são votações na Assembleia de projetos porque eles querem vender, enfim, até tudo isso. Tu fosse ao jantar, conseguisse ir, Gustavo? Não. Não, eu também não, eu estava chegando de fora, não estava. Mas, de qualquer maneira, nós sabemos o que é, sabemos do assunto. E o Maurício pergunta justamente isso, sobre esses projetos que serão votados, se eles têm que ser aprovados para o Rio Grande do Sul melhorar, ou, se não aprovados, terá um plano B para melhorar. Sou leigo sobre esse assunto, por isso perguntei. Abraços a todos, Maurício Brum. Magda, Maurício, eu vou assumir uma posição aqui, eu já fiz isso anteriormente no programa e vou fazer de novo. Eu peço um pouquinho mais de tempo para você, para estudar mais detalhadamente o projeto, porque assim, o projeto inicial foi muito alterado também. O governo alterou. A privatização de algumas empresas faz parte desse acordo com o governo federal. Então, assim, eu quero dar uma lida, porque sabe o que acontece, Magda? A CE, vamos admitir que a CE está com problemas. A corporação, o sindicalismo é que não deixa privatizar. Nós tivemos uma reunião com os secretários e entendemos isso. Foi os próprios funcionários que arrebentaram com a CE, com aquela ação trabalhista nebulosa, de patrocínio nebuloso e com uma decisão ainda mais nebulosa da Justiça. Eles que acabaram com a CE, porque a CE nunca mais se recuperou. Até hoje ela não tem dinheiro para investir. Então, assim, a CE, na minha opinião, o que mantém ela é o sindicalismo, as corporações, porque você já viu, fala em funcionário público, em virar funcionário da iniciativa privada, privatização das empresas, bate a tremedeira. Porque empresa privada, amiguinho, você tem que trabalhar. Cada centavinho que você ganha, você tem que justificar trabalhando. Entendeu? Então, assim, eu sou favorável a dizer, Sulgás. Por que a Sulgás? O colega quer falar. Não, eu queria dar uma informação do Zé Dirceu. Ponta esquerda. O Zé Dirceu, que está com 71 anos, o Zé Dirceu recebeu o Paulinho da Força e disse o seguinte, em tom bastante lúgubre, fúnebre, né? Disse o seguinte: tenho certeza que eu vou passar o resto dos meus dias na cadeia. Isso dito pelo Zé Dirceu. E ele não vai falar, né? Não vai falar e vai ficar na cadeia até o final do seu dia. É o único que foi. Eu não quero deixar de ler uma aqui, já passo para vocês o restante do programa. Boa noite, Jéssica. Assim como Patrícia Pilar, és linda, loira e inteligente e, acima de tudo, corajosa. Obrigada. Sim, porque até o momento não é fácil externar o apoio a Ciro Gomes. Tem muita gente que o apoia, mas ainda não teve coragem de se expor. Sim, tem que ter testosterona neste país. Gosto do Cristóvão Buarque e da Marina, mas sinto muita falta de sangue nos olhos, falta testosterona. Até segunda ordem, Ciro está valendo. Parabéns, Suzana Teixeira. Eu tinha que ler porque as pessoas só te bagunçaram, né? Muito obrigada. Deixa a Carla falar, porque sabe que a Carla, hoje a Carla depois vai ficar muito tempo muda. Eu vou ficar... vou ficar fora do ar. Tem uma pesquisa interessante no site do sul.com.br, que foram entrevistados 2.732 brasileiros acima de 16 anos. É uma pesquisa que foi feita e divulgada os dados pelo Datafolha. E o Datafolha revelou que a maioria dos brasileiros não teme a morte ou a velhice, mas tem pavor de se tornar dependente de alguém. Os dados são o seguinte: 84% tem medo de depender fisicamente de alguém, 83% temem a dependência mental, 78% a financeira. As mulheres são mais medrosas que os homens. E um dado muito interessante, por exemplo, em São Paulo, que tem um comparativo, em 10 anos a taxa de incapacidade por doenças em São Paulo cresceu 78,5% entre os homens e 39,2% para as mulheres. Então, as pessoas ganham em média 2 anos de expectativa de vida, mas perdem até 3 anos de vida saudável. Não, mas vamos conseguir desejar a Carla aqui um feliz férias. Obrigado pela sua companhia. Nós voltamos amanhã logo depois do Jornal da Pampa. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente.